Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos terminar então a resolução da AP do oitavo ano, primeiro bimestre de 2021. Vamos estudar alguns exercícios sobre mediatriz, bissetriz, mediana, congruência e semelhança de triângulos. Então, esse primeiro exercício diz: Manuela fez um ângulo alfa por meio de uma construção geométrica. Observe abaixo o passo a passo dessa construção. Então, primeiro passo: construiu um segmento PQ. Com um compasso, fez a marcação da intersecção de duas circunferências, uma centralizada no ponto P e a outra no ponto Q, ambas de mesmo raio, e marcou os pontos R e S. Então, abriu o compasso numa determinada medida, colocou a ponta seca aqui no ponto P e traçou essa circunferência aqui, ó. Aí, dessa mesma medida, ela traçou com essa mesma medida, colocando a ponta seca aqui no ponto Q, traçou outra circunferência. Então, marcou os pontos R e S, que são as intersecções na parte superior e inferior. Próximo passo: traçou um segmento que passa pelos pontos R e S. Então, na verdade, até aqui ela fez os passos todos para se conseguir a mediatriz do segmento PQ. Então, quando ela traçou a mediatriz do segmento PQ, ela conseguiu ângulos de 90 graus. A mediatriz ela forma ângulos de 90 graus com a reta que ela está dividindo ao meio. Com um compasso centralizado na intersecção do segmento PQ, aqui ó, com um compasso centralizado na intersecção do segmento PQ e do segmento RS, PQ e RS, compasso aqui. Fez uma marcação no segmento PQ. Então, ela abriu o compasso numa medida qualquer e fez uma marca, olha, ponta seca aqui, e ela fez essa marca pequenininha aqui. E mantendo a mesma abertura, daqui até aqui, fez uma marcação no segmento RS. Então, colocou a ponta seca aqui e fez uma marcação. Com um compasso, marcou a intersecção de duas circunferências de mesmo raio, uma com centro na marcação feita no segmento PQ e a outra com centro na marcação do segmento RS. Então, ela abriu o compasso daqui até aqui, colocou a ponta seca aqui e fez uma circunferência. Mesma coisa aqui. Abriu o compasso nessa medida, aqui até aqui, né, que é a mesma daqui até aqui, e fez então uma circunferência. Aí então ela conseguiu duas circunferências que se interceptam aqui, nesse pontinho. Em seguida, ela traçou uma semi-reta partindo da intersecção do segmento PQ com RS. Então tem aqui a intersecção de PQ e RS. Ela traçou um segmento, né, que vai aqui, olha, do centro, uma semi-reta que vai do centro, a partir do centro, e passa pela intersecção que ela conseguiu no passo anterior. Então, esse passo daqui até aqui foi feito, foram feitos os passos para se conseguir a bissetriz desse ângulo aqui, desse ângulo de 90 graus. Então, a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se a mediatriz tinha traçado aqui um ângulo de 90 graus, então a bissetriz dividiu esse ângulo em duas partes iguais. Então, 90 dividido por 2, 45. Então, qual é a medida em graus do ângulo alfa construído por Manuela? 45 graus. Próximo exercício de geometria é o número 4. Durante uma aula de matemática,
o professor João fez a construção geométrica de um quadrilátero com seus alunos. Então, tem aqui um quadrilátero, né? 4 lados. Observe na figura abaixo o quadrilátero OPQN, construído por João, em que θ é diferente de alfa. Após finalizar essa construção, João formou 4 grupos de alunos e solicitou que cada grupo utilizasse a congruência de triângulos para apresentar conclusões sobre esse quadrilátero. Observe abaixo a conclusão apresentada pelos grupos. Grupo 1. A diagonal OQ, vai daqui até aqui, dividiu o quadrilátero em 2 triângulos semelhantes. Então, triângulos semelhantes, eles precisam ter todos os ângulos correspondentes de mesma medida. Então, aqui, olha, esse triângulo aqui, ele tem o ângulo θ, o ângulo alfa, e um outro ângulo aqui que eu posso chamar de um outro nome qualquer, que eu vou chamar de gama. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, 180 tira θ, tira alfa, vai dar o gama. Então, aqui é a mesma coisa, 180 tira alfa, tira θ, vai sobrar o gama. Então, aqui a gente percebe que esse triângulo, ele possui todos os ângulos correspondentes congruentes, mesma medida. Então, se eu colocar de forma separada esses ângulos, vai ficar assim. Então, eu coloquei aqui, olha, 2 triângulos. Esse daqui vai ser esse daqui, tá? Vamos representar aqui, olha, esse triângulo aqui, o gama, ele vai estar aqui. Aqui é o gama. E aqui, então, é N. Se eu virar aqui, olha, esse alfa, ele vai parar aqui. Aqui eu tenho o ponto Q. E aqui, então, nós temos o ângulo θ. Só virar aqui o triângulo, né? Nós temos aqui o θ. Portanto, esse aqui é o ponto O. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Então, esse aqui eu vou virar também, olha. Só que eu vou virar para cá, né? Então, esse ângulo alfa, ele vem parar aqui. Aqui é o ponto O desse aqui. O gama é o ponto P. E o θ, então, olha, é o ângulo que fica para lá, do lado de lá. É esse aqui. E o ângulo θ. E aqui é o ponto Q. Eu só mudei a posição para enxergar melhor. Então, aqui no grupo 1, a diagonal OQ dividiu o quadrilátero OPQN em 2 triângulos semelhantes. Então, é verdade, né? Porque se eu olhar aqui, olha, essa reta aqui é paralela a essa daqui. Como é que a gente sabe? Por proposição, onde temos que 2 retas paralelas, cortadas por uma transversal, formou aqui, olha, 2 ângulos alternos internos. Então, essa reta é paralela a essa. A mesma coisa aqui, essa reta é paralela a essa, porque quando passa essa transversal, forma esses ângulos alternos internos de mesma medida, alfa e alfa. Então, aqui a gente já garante que essa medida aqui é a mesma dessa. E essa medida aqui é a mesma dessa. Então, nós temos aqui, olha, nesse triângulo aqui, que entre N e O, eu tenho esse aqui. Tá? Olhando só esse triângulo aqui, NOQ. Entre N e Q, eu tenho esse aqui, N e Q. E esse aqui, então, eu posso chamar de um terceiro lado. E olha o que acontece nesse daqui. Entre O e P, eu também tenho esse daqui. E entre P e Q,
eu tenho esse daqui. E esse terceiro lado. Então, esses triângulos, eles são semelhantes, eles têm os 3 ângulos de mesma medida. Esse lado é diferente desse, não tenho como falar que são iguais, tá? Todo esse lado é diferente desse, que é diferente desse. Mesma coisa aqui. Só que entre alfa e gama, eu tenho esse lado. Entre alfa e gama, eu tenho esse lado. Então, dá para ver que eles são triângulos semelhantes, porque os 3 ângulos correspondentes têm a mesma medida e os lados também têm medidas proporcionais. Qual que é o fator de proporção? É 1. Uma vez esse lado, vai dar esse lado. Uma vez esse lado, vai dar esse lado. Uma vez esse lado, vai dar esse lado. Então, eu posso dizer também que esse triângulo aqui é congruente a esse. Os lados são, respectivamente, esse é proporcional a esse é proporcional a esse aqui é proporcional a esse. Então, são triângulos iguais, congruentes. No grupo 1, está correto, né? 2 triângulos semelhantes. Grupo 2, os lados NQ e PO são congruentes. Os lados NQ, olha o NQ aqui, e PO, tem a mesma medida, é verdade. Então, 1 e 2 estão corretos. 3. Os triângulos OPQ e QNO são equiláteros? Não. Equiláteros têm todos os lados de mesma medida. Neles não tem, eles têm os lados proporcionais, mas não de mesma medida. 4. Grupo 4. O quadrilátero OPQN é um losango. Para ser losango, todos os lados teriam que ter a mesma medida. E não temos como saber se essa medida aqui é igual a essa, né? Sabemos que essa daqui é igual a essa. Essa daqui é igual a essa. Mas não são todas iguais. Além do que, num losango, ele divide o ângulo em 2 partes iguaizinhas. E aqui, olha, está dividindo em 2 partes, em 2 ângulos diferentes. Então, a resposta só pode ser o grupo 1 e o grupo 2. Esses acertaram. Então, a próxima questão. Exercício 6. Observe abaixo a construção geométrica que Antônio fez na lousa durante uma aula de matemática. Então, tem aqui um triângulo, PRQ, uma reta, 2 pontos, o S e o M. Tem aqui que essa reta R é perpendicular ao segmento RQ. Então, fala, para fazer essa construção, inicialmente, Antônio desenhou o triângulo PQR. Em seguida, determinou o ponto M, que é o ponto médio do lado RQ. Então, olha, se o ponto M é o ponto médio, significa que essa parte aqui, de R até M, tem a mesma medida que de M até Q. A partir desse ponto M, olha, ele traçou uma reta R, que é perpendicular ao lado RQ. Então, é perpendicular essa reta, é perpendicular a RQ, por isso que está aqui, 90 graus. A pergunta, não, tem mais aqui. Contendo o ponto M e S. Tá, então ele traçou a partir de M uma reta R perpendicular a RQ e marcou aqui os pontos de intersecção. No segmento RQ marcou M. E aqui, na parte superior, aqui no lado RP, marcou o ponto S. Qual é o nome que essa reta recebe em relação ao lado RQ? Não somente em relação a esse lado. Já falou aqui que esse ponto M é o ponto médio de RQ. Se é ponto médio, significa que dividiu em 2 partes iguais. Portanto, a reta R, ela é a mediatriz do segmento RQ. Dividiu o segmento
RQ em duas partes iguais. Exercício 9. Durante uma aula de matemática, um professor desenhou em uma lousa o quadrilátero PQRS, representado na figura abaixo. Segundo esse professor, PQRS foi construído de modo que os ângulos alfa e beta fossem diferentes entre si, e que os triângulos PQO, PQO, QRO, QRO, RSO e SPO, SPO, formados pelos vértices e então os vértices aqui, né? E pelo centro desse quadrilátero fossem congruentes. Então, esse triângulo aqui é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. A partir dessas informações, os alunos desse professor fizeram as seguintes afirmações sobre esse quadrilátero. 1. O quadrilátero é um quadrado. Para ser quadrado, todos os ângulos teriam que ter medida 90 graus. Tudo bem, alfa poderia ser 45, então 45 mais 45 vai dar 90. Só que alfa é diferente de beta. Já falou aqui, olha, que alfa e beta são diferentes entre si. Então aqui não pode ser 45, 45. Portanto, não tem como todos os ângulos serem iguais a 90 graus. Então a número 1 está errada. Número 2, o quadrilátero é um losango. Então, para ser losango, aqui nós temos que PR, já que esses quatro triângulos aqui são congruentes, significa então que essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Por quê? Porque ela está em oposição a esse ângulo, que eu não sei que medida que é a princípio. Agora aqui, olha, são homólogos, né? Esse lado aqui é o mesmo, olha, ele vale tanto para esse triângulo quanto para esse. E ele está em oposição a beta. Então, em oposição a beta, eu tenho aqui também, olha, são lados homólogos. Estão em oposição ao mesmo ângulo. Então, essa medida aqui só pode ser igual a essa. Porque está dizendo que eles são congruentes, significa que todas as medidas são iguais. Onde é que está escrito? Aqui, ó. Tá? Fossem congruentes, cada um, são todos congruentes. Então, essa medida aqui é igual a essa daqui é igual a essa daqui é igual a essa. Portanto, se essa medida aqui é igual a essa, significa que essa reta aqui, olha, PR, é a mediatriz desse segmento SQ. Se é a mediatriz, está dividindo esse segmento em duas partes iguais e esses ângulos aqui formam 90 graus. E aqui é a mesma coisa. Esse segmento SQ, ele divide R em duas partes iguais. É bissetriz, olha. Tá vendo? A mesma medida, beta, 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 alfa, alfa, alfa. Então, essas retas, além de serem bissetrizes dos ângulos, elas também estão dividindo as diagonais em duas partes iguais. Então, a mediatriz, ela forma 90 graus, a reta em que ela está dividindo ao meio. Então, isso aqui é realmente a característica de um losango. Tá vendo? Esse lado aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos eles, olha, estão em oposição ao ângulo reto. Então, eles são lados homólogos. Aqui, todos os lados têm a mesma medida e tem aqui, olha, as diagonais formando 90 graus entre si, né? Portanto, realmente é um losango, tá correto. Um quadrilátero que tem todos os lados de medidas, todos os lados de mesma medida, e as diagonais, elas formam ângulos 90 graus, né? Elas são ortogonais. O quadrilátero possui diagonais perpendiculares. Acabamos de falar, né? Olha, perpendiculares. Formam 90 graus entre as diagonais.
Ó, diagonal, outra diagonal do losango. É verdade. O quadrilátero possui diagonais congruentes. Está falando que essa diagonal aqui, ó, é congruente a essa daqui, mesma medida. Não temos como falar, né? Não tem a princípio. Porque essas medidas de ângulo são diferentes, não são iguais a 90 graus. Aqui, deixa eu ver. Quadrilátero, só isso. Então, as afirmações aqui corretas é a 2 e a 3. A letra C, 2 e 3. Então, o outro exercício, número 11. Uma escola de idiomas, quando foi inaugurada, tinha não é esse, 12. A professora de matemática de Júlia fez uma construção geométrica na lousa. Observe no quadro abaixo os 5 passos dessa construção apresentados em uma malha quadriculada. Então, primeiro passo, abriu aqui, olha, o raio do compasso em 2 unidades, colocou a ponta seca aqui e traçou uma circunferência. Segundo passo, abriu o compasso na mesma medida do raio, olha, dá para ver que está na mesma medida, né? 2 segmentos. Colocou a ponta seca na circunferência exatamente e traçou outra circunferência. E colocou aqui, olha, um ponto Q para o centro da segunda circunferência. Terceiro passo, na intersecção entre as circunferências, colocou o ponto R, chamou de R. Aí fez a ligação de P até Q. Dá para ver, olha, que de P até Q é o raio da circunferência, tanto da primeira quanto da segunda. E traçou uma reta de P até R, que também, olha, é o raio. O raio, ele vai do centro da circunferência até a circunferência. Então, daqui até aqui eu tenho o raio também. Então, tem que essa medida aqui é igual a essa. Se eu fechasse aqui, olha, eu teria outra medida de raio, formando, então, um triângulo equilátero. Essa medida é o raio, essa medida é raio e essa medida aqui também é raio. Então, todos os lados de mesma medida formam um triângulo equilátero. Passo 5. Ela colocou aqui, a professora colocou um ângulo aqui na abertura entre os dois raios, né? Ela chamou de ângulo alfa. Ao terminar essa construção, no passo 5, essa professora indicou o ângulo obtido. Então, está aqui, ângulo alfa. Qual é a medida em graus desse ângulo? Aí tem que lembrar que se é um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, 180 graus dividido por 3, para 3 ângulos, olha, que são iguaizinhos, já que o triângulo é equilátero, 180 dividido por 3 vai dar 60 graus. Então, cada ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60 graus. Então, a aula de hoje era essa situação, esses exercícios. Agradeço a atenção de vocês. Finalizamos, então, a correção da AP. Qualquer dúvida, entre em contato e, se possível, se inscreva no canal para poder tirar dúvida diretamente por aqui, ou então me contate de outra maneira, né? Agradeço e fiquem bem.